todos. Bom dia. Bem-vindos. Vamos fechar os olhos. Tomar o pensamento. Ouvir o coração. Agradecer ao Mestre por mais esse dia, por mais essa manhã, por mais esse encontro, por verdade. Agradecer a espiritualidade, para pela pessoas. Pedir pelo nosso irmão Márcio, palavra hoje. Suas palavras possam fluir na vida tranquila, serena, tocar nos corações, tocar nas vidas. Agradecer imensamente por todos que estão aqui e também por aqueles que não puderam, mas certamente serão tocados. As vibrações que aqui serão viradas, certamente voltam aqui. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu trouxe aqui, porque assim, senti que esse tema é um tema para ser abordado, né? Que vai ser útil para todos nós, nosso espírito, a nossa alma, que é: tem de bom ânimo. Em João 16, capítulo 16, eu vou lê-lo aqui daqui a pouco para a gente, ele traz assim ensinamentos riquíssimos, né? É um João Evangelista, aquele apóstolo que escreveu já mais numa idade mais avançada, então tinha uma conexão, né, com o alto muito forte, e traz Jesus de uma maneira assim muito bela, né, muito rica. E a gente tenta, obviamente, né, traduzir um pouco desse ensinamento aqui brilhante, né, que foi trazido por Jesus, né? Então, lembrando, o que a gente tenta aqui, então a gente falou, né? Tem de bom ânimo, né? E nós vamos falar do Evangelho de João. O que nós tentamos trazer aqui, na essência? A gente tenta resgatar os princípios e ensinamentos do Cristo, né? Porque ele é o nosso modelo e guia, né? Então os Espíritos falaram para Kardec, né? Quem é o modelo e guia para a humanidade? Ou seja, aquele ser mais perfeito que Deus pode colocar no nosso caminho. Então a gente se conecta com Jesus e, obviamente, nos conectamos com o seu Evangelho. E aí tentamos extrair dali os ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, porque Jesus tentava justamente levar para aqueles mais próximos, que eram os apóstolos, e sabia que aquilo ia propagar para toda a humanidade. Nós estamos aqui, né, mais de 2 bilhões de cristãos, né, aprendendo o tempo inteiro ensinos, porque ele fez uma trajetória de 3 anos ali de ensinamentos, mas que deixou um rastro de luz e de sabedoria para todo sempre, eu diria assim, sabe? Até quando a gente estiver muito evoluído, né? Que a gente acredita aqui que todos nós vamos evoluir, vamos para os mais evoluídos, mais altos, né? Nós cresceremos espiritualmente, né? Vamos deixar de ser aquele espíritozinho mimado, né? Egoísta, orgulhoso, e a gente vai realmente atingir um patamar muito mais evoluído. A gente ainda vai se conectar com esses ensinamentos, porque esses ensinamentos, eles estão conectados com a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei eterna, né? Deus, obviamente, fez uma lei para a eternidade. Então, aí, eu trouxe aqui, né, esse contexto, além de resgatar, né, obviamente, os ensinos do Mestre Jesus, cabia também a nós aqui, a gente coloca assim, ensinar muitas coisas que o Evangelho não pôde explicitar de uma maneira, né, vamos falar assim, mais direta. Então teve muitas coisas que foi falado em parábolas que a gente tenta trazer para cá de uma maneira mais direta. Porque hoje a gente já tem a humanidade, e nós caminhamos, né, nessa humanidade, no sentido de evoluir, principalmente no aspecto, vamos falar assim, do intelecto, né, intelectual.
filosofia, veio trazendo uma série de informações. Agora, obviamente, cabe a nós a gente pegar isso como um grande remédio para curar as almas, né? Todos nós aqui somos almas que precisam ser tratadas, para que a gente possa também desenvolver o moral. Mas a gente já está preparado dentro do nosso intelecto para que a gente possa receber essa mensagem esplêndida do Evangelho, né? Então, esse é o segundo ponto importante, quando a gente vai discutir qualquer tema aqui do Evangelho. E o terceiro é que a gente também precisa ter um condão do consolo, do conforto, né? De trazer alegria, trazer o bem-estar. A pessoa, quando chegar aqui, receber esse Evangelho de uma maneira não vamos falar assim, como uma coisa, uma cobrança, mas sim como um despertar, porque toda vez que a gente se conecta com a verdade, ela liberta. Então é como se a gente estivesse, né, chegando algemados, né, ainda na ignorância, ainda por questão da gente ainda ter um pouco de orgulho, a vaidade e tudo mais, e o egoísmo, e aí a gente vai se conectando com uma coisa muito mais nobre, que é essa verdade do Cristo, que ela vai nos libertar. Então é mais ou menos isso que a gente tenta trazer, né? Resgatar os ensinamentos, detalhar um pouquinho mais e aí trazer essa liberdade no sentido de libertação mesmo dessas amarras nossas morais. Então, dito isso, vamos ao Evangelho de João, que é lindíssimo, né? Belíssimo. Assim, a gente vai tentar trazer aqui a essência, né? Principalmente do final do capítulo. O capítulo todo é belíssimo, mas assim, até recomendo que vocês leiam, se tiver oportunidade, a gente sempre dá essa dica, né? Vai lá no Evangelho, capítulo 16 de João. Se quiserem pegar o 14 também, que fala, né, que ele já falava, né, que Jesus mandaria o Consolador prometido, e a gente tem uma conexão muito forte com o Consolador prometido, com o Espiritismo, né, que vem resgatar todas essas verdades, né, e detalhá-las de uma maneira mais clara, deixar isso mais e trazer esse consolo. Mas aí vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho aqui, depois a gente faz os comentários. Eu vim do Pai e entrei no mundo agora e deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus está falando, né, que ele veio do Pai, ou seja, é um espírito que foi criado, né? Ele sempre falou Pai, então ele era o filho, mas era um filho, obviamente, muito especial. Tanto que algumas religiões até colocam Jesus como Deus, e não há problema nenhum nisso. Até falo, existe muito mais convergência entre as religiões, né? E tem muita gente que nos ouve, vocês sabem, né? Católicos, evangélicos, irmãos de outras crenças, agnósticos. Então, assim, Deus abençoa todos com as palavras que confortam cada um e tudo converge para o bem, né? Então, não há problema algum, né? Então, a gente tem outros entendimentos. Importante a gente buscar as convergências. A convergência é a união, é a paz, né? Assim, buscarmos, todos nós praticarmos, né, a caridade e o amor que todas as religiões ensinam. Então, isso também é uma outra coisa que a gente gosta sempre de falar. Então, existe muito mais convergência. Aí vem, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não em figuras, né? Seria figuras de linguagem, não em parábolas, em histórias. Ele estava sendo mais direto. Por quê? Vale a pena contextualizar, quando ele começou a falar essa parte que é relatada no Evangelho de João, João estava lá, né, ouvindo, Jesus já estava se encaminhando para no final, ele já ia para o martírio, sabia que ia ter que passar por aquilo, e já estava preparando o espírito dos apóstolos para que a mensagem que ele passava mantivesse a chama acesa, mantivesse a alegria na alma, embora seria momentos trágicos de muita dor. Então, Jesus já estava preparando esse caminhar deles, eles já estavam já nas fases finais, né? Assim, de contato direto com o mestre, né? Porque, obviamente, a ausência do mestre deixou uma lacuna e depois eles, com todos os ensinamentos, eles propagaram e é por isso que nós estamos, acho, talvez hoje aqui, né? Por conta dessa riqueza do ensinamento que eles conseguiram captar e eles colocaram em prática e nós estamos aqui, né? Aí ele fala, né? Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Então, eles já estavam plenamente sabendo que ele veio realmente de um plano maior, que ele já fez, né, assim,
curou, né, os leprosos, lá, vamos falar assim, né, limpou, né, os leprosos, que é a hanseníase hoje, né, cuidou, né, de fazer o cego ver, o surdo ouvir, enfim, né, transformou água em vinho, enfim, ele fez tanta coisa, andou, caminhou pelas águas, acalmou a tempestade, então eles já sabiam, né? Respondeu Jesus, né? Jesus responde para eles: agora vocês creem? Quer dizer, que bom, né? Despertou, está quase no momento final. Se não tivesse despertado, não ia ter mais tempo. Mas que bom, né? Aproxima-se a hora e já chegou. Ele sabia que era a hora derradeira. Quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. Ou seja, ele sempre estava com Deus, né? Então, cada um ia tocar o seu barco, ia se afastar, né? Ele foi negado pelo apóstolo, os outros se afastaram com medo, que era normal. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, talvez até muito mais, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que ele quis dizer, né? Deixo a minha paz, né? A paz vos dou. Ele já falou isso, né? Então, a paz de Jesus é aquela paz do amor ágape, né? Aquele amor que sem cobrança. Ele sabia que eles iam se afastar, mas sabia que depois eles iam voltar. Ele tinha toda essa perspectiva. Ele sabia que ele ia ter que voltar para o Pai, mas depois ele estaria junto com os apóstolos e sabe também que os apóstolos depois, novamente, após momentos aqui na Terra, dos ensinamentos que eles iam deixar, eles voltariam para o Pai. Então tudo estava muito claro para ele, porque era no espírito, né? Obviamente espírito de luz, espírito, vamos falar assim, espírito puro, na maior categoria que poderia, né? Já em conexão com o Pai, já em comunhão com o Pai, trazendo para os apóstolos todos aqueles ensinamentos para que eles se preparassem. E aí a gente começa a extrair alguns pontos. O que seria tenha bom ânimo, né? Tenha ânimo, né? Ânimos, para nós, vem do latim, né? Ânimo vem do animus, né? Com U e S no final, que significa alma. Também traduções como coragem e mente. Então, o que a gente poderia dizer aqui? Tenhamos, né, coragem, né, tenhamos que enfrentar as aflições. E aí ele fala aqui também, né? Neste mundo vocês terão aflições. Seriam as vicissitudes, as dores, tudo aquilo que nós não temos como não passar, porque nós aqui estamos num planeta que é escola. E na escola, né, que é o melhor retrato aqui da Terra, a gente vem para cá, na carne, né, vamos falar, a gente é um espírito que está lá, junta-se, né, com a matéria, e aí estamos em estado de alma e vamos fazer a nossa trajetória. E aí a gente tem que aprender o tempo inteiro. Então, e na escola, só fazendo, né, correspondendo isso, né, fazendo a correlação, a gente passa de um ano, depois tem o ano seguinte, tem que continuar estudando. E vai ter outro estágio, e vai ter outro estágio, ou seja, a gente vai estar sempre em desafio. A gente mesmo crescendo, né, espiritualmente, amadurecendo, a gente vai ter outros desafios, né? Então, às vezes a gente rompeu uma barreira ali de alguma coisa e aparece outra. E as vicissitudes da vida, que é esse momento que nós estamos aqui na matéria, a gente tem uma trajetória finita aqui, na matéria, né? É temporal, porém o espírito é atemporal. Então o que a gente tem que pensar, né? Eu estou aqui para fazer um aprendizado aqui e depois eu volto para o plano maior. E durante esse decorrer disso, eu preciso ter esse bom ânimo. Eu preciso viver com alegria, porque senão eu acabo desperdiçando essas potencialidades, os talentos que nós temos, que são a riqueza que Deus nos deu, que nos diferenciou, por exemplo, dos outros reinos, né? Então, a gente vê a beleza dos ensinamentos de Deus em todos os reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, né? Vamos pensar assim, né? O reino mineral, ele tem lá, né, eles se aproximam, né? Então, quando a gente vai, né, por exemplo, fazer uma análise lá do subsolo, houve uma junção ali daqueles elementos, ou seja, teve uma atração, né?
teve uma energia que juntou. Não é ao acaso, é porque aquilo é feito ao longo de milhares de anos e tem uma energia de atração. Aí depois os vegetais, né, eles trabalham dioturnamente para que a gente possa aqui, né, respirar, né? Tem algumas questões que muita gente associa, né, o ânimo como se fosse a respiração, ou seja, não para, não cessa, né? Ou seja, a vida não cessa, a vida bate, o coração bate. A gente está ali o tempo inteiro, né? Então esse estado de ânimo, de bom humor, de alegria, da gente, mesmo diante de tantas dificuldades que nós temos, que todos nós temos, né? Temos que trabalhar muito, tem que estudar, pagar boleto, aí tem um filho que fica doente, tem um problema no órgão nosso, é órgão físico que eu estou dizendo, tem um problema, muitas vezes, de uma pessoa na nossa, que, por exemplo, tem problemas de saúde na família, né? Então a gente estava, né, tranquilo ali, mas aí tem que dar toda uma atenção. Tem o envelhecimento que tira a nossa energia, então a gente quer fazer mais, mas aí tem que limitar, tem que cuidar. Então faz parte do processo do ciclo. Só que ao longo dessa trajetória toda, quem que está aprendendo? Quem que está angariando virtudes, né? Somos nós, espiritualmente falando. Então, eu tenho menos energia, eu não faço mais o que eu fazia com 30 anos de idade, mas com certeza talvez mais sabedoria, mais conhecimento, tive relações, outras, né, conhecimentos de novos amigos, novas amizades, conciliações, reconciliações possíveis, entendimentos diferentes de circunstâncias diferentes, né? Você vivenciou uma coisa no trabalho, agora você está em uma outra situação, você consegue com aquele entendimento. E assim a gente vai caminhando para essas virtudes que são acrescentadas e vistas, né, a olho nu, quando a gente olha, quando a gente tinha lá 15, 16 anos, que a gente era mais, né, muito mais imaturo, rebelde. Tem pessoas que já vêm muito preparadas, né? A gente sempre fala Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Kardec, falando da nossa religião, mas Madre Teresa de Calcutá, né, e todos os outros aí, né, que são avatares, né, que vieram, né, em consonância com as leis de Deus para trazer ensinamento. Muitas vezes não eram nem cristãos, né? Por exemplo, tem ensinamento da paz, né? Por exemplo, que veio muito da Índia, né? Então, Gandhi, né, fez a libertação toda sem violência. Então, é um grande ensinamento. Então, obviamente, Deus e a sabedoria estão em todos os lugares, né? Eu, por exemplo, fiz os últimos 2 estudos de outras religiões, eu fiz do budismo e do hinduísmo. Quer dizer, então, por quê? Porque tem sabedoria, muita sabedoria, em todos esses locais. Todos esses recintos fazem você um ser humano melhor, né? Então é importante a gente estar também entendendo, vendo. Por isso que eu digo que tudo, na verdade, é muito mais convergência do que divergência, né? Se acredita em uma coisa ou em outra, mas o importante é a prática do bem, é a prática do amor, que é aquilo que vem aqui. E aí eu trouxe uma história que está num diálogo muito bonito que Humberto de Campos traz no capítulo, num livro Boa Nova, né, que é a Boa Nova, justamente o Evangelho, né, a tradução do Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova, ou seja, a boa notícia, aquilo que anima, aquilo que traz. E quem não fica feliz com uma boa notícia? Mas aí o evangelista, Bartolomeu, ele estava muito triste. Isso é relatado pelo Humberto de Campos, e o Chico psicografou. Estava muito triste, porque ele acreditava realmente no Evangelho, ele acreditava que o reino de Deus não era aqui, ia ser no futuro. Só que na convivência, no dia a dia, ele, de vez em quando, se pegava em momentos de muita reflexão, de tristeza. E aí, o que ele falava? Aí Jesus, num determinado momento, Pedro estava lá nos afazeres de casa, ele puxa Bartolomeu e Bartolomeu fala, né, mestre, sabemos, né, que o teu reino, né, vai trazer, né, vamos falar assim, vou falar das minhas palavras, obviamente, né, vai trazer muitas coisas boas e tal, acreditamos, né, em tudo que vocês têm trazido. Porém, aqui na Terra, o mal está prevalecendo, né? Então ele falava o crime, as intrigas, vamos falar assim, a avareza, né? E etc. A gente sabe que tem uma série de coisas aqui que tem que ser aperfeiçoadas, né? Mas aí Jesus fala para ele assim, quer dizer, pede para ele manter ainda o bom ânimo, porque é importante mesmo na carne, né? Vamos falar assim, a gente
perseverar, né? A gente ter o entendimento. E fala que essa verdade é libertadora para todos nós. Então ele traz uma conotação do tipo, você imaginava que eu não saberia, que eu traria essa mensagem e não teria certeza de que ela um dia prevaleceria também, né, nesse plano? Quer dizer, ele viria de lá para fazer todas essas, passar por tudo aquilo, sem que aquilo, de fato, aquela verdade, aquele ensinamento, o bem, né, prevalecesse. Então ele traz esse ensinamento, né, que realmente é o caminho, né, e será o caminho. Aí, eu vou pegar vou ler um trechinho aqui, que é um trechinho muito legal, né, só para a gente ouvir nas palavras, né, de Humberto de Campos, para que a gente possa degustar um pouquinho, né, dessa fala, né? Rapidinho aqui, já estou chegando lá. Aí ele fala assim, ó, achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho do meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, o que ele quis dizer? Olha, eu não vim de lá para ficar só materialmente, né, ser um perdedor no sentido, né, porque foi para a cruz, foi crucificado. Mas, na verdade, ele foi o grande vencedor, porque a palavra, os ensinamentos ficaram. E esses prevaleceram até hoje, né? O Sinédrio não tem mais, o Império Romano que executou, né, não tem mais, foi influenciado ali, né, pelos judeus daquela época, os fariseus, a gente sabe toda a história, já não existem mais, mas a mensagem dele, nós estamos falando aqui em nome dele, ou seja, ele sabia que tudo aquilo que ele ensinava era algo superior, era algo maior. E aí, nós temos aqui também uma mensagem muito, muito rica, né, da filosofia, que traz para a gente a seguinte situação. Algumas dicas de como que a gente deveria, né, se manter com ânimo. Né? Se é bom ânimo, né, manter a alegria, manter o bom humor, manter, mesmo diante de todas as vicissitudes que eu citei aqui, e são N outras, né, tem irmãos nossos aqui que vivenciam, por exemplo, um familiar que está no hospital, tem algumas pessoas que foram acidentadas de carro, né, que estão na UTI, outros que estão passando, né, por um problema mental, né, que aí é uma saúde mental muito complicada, né, pessoas que têm desequilíbrio, tem uma série de questões, né? Então a gente sabe que as vicissitudes e as dificuldades na vida são enormes, né? E aí ele fala o seguinte, que essas questões todas, a filosofia, que bate exatamente com o que o Jesus trazia, o Espiritismo traz, a gente não tem controle dessas questões, mas a gente pode aprender a lidar com elas. Então eu não tenho controle se, vamos supor, eu vou ter saúde o resto da minha vida. Mas se eu não tiver, como é que eu vou lidar? E aí eu posso também procurar, no que depende de mim, procurar esforçar-me para que eu tenha saúde. Então, se eu sei que de manhã é cedo tomar um copo d'água em jejum, eu vou tomar. Eu não estou dando nenhuma recomendação aqui, está só falando se é bom tomar um determinado suplemento alimentar por causa que eu já estou numa idade que eu já não tenho mais aqueles nutrientes, eu vou tomar. Se é bom fazer uma caminhada, eu vou fazer a caminhada. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, obviamente, para ter a esperança, porém com sabedoria, né? A fé raciocinada. Aquela fé onde eu faço o movimento para poder estar trazendo para mim as coisas boas. Não esperar cair do céu só, né? Ajuda que o céu te ajudará. Né? A cada um segundo as suas obras. Ou seja, a gente fazer o movimento, a gente está sempre, né, buscando. Aí ele traz aqui assim algumas questões assim que eu achei bem legal. Praticar a gratidão. A gente não consegue agradecer a tanta coisa que a gente tem, né? Vamos supor, para a gente levantar da cama. A gente respira, o ar estava lá o tempo inteiro.
né? Provavelmente todo mundo aqui teve a oportunidade de tomar um café, todo mundo que não tomou porque não quis, não deu tempo, mas poderia ter tomado, não está ninguém aqui sem um alimento na mesa. E a gente sabe que tem milhões de pessoas que não têm esse mesmo benefício, né? Então começa por aí. Nós estamos aqui abrindo os nossos olhos, enxergando, ouvindo. Tem muita gente que não tem a visão, tem muita gente que não pode ouvir o canto do pássaro de manhã, né? Logo cedinho. De manhã, né, eu acordei bem cedo e a gente ficou falando sobre o Evangelho até de madrugada, né, com os amigos queridos. E aí fui dormir pouco, mas com uma alegria tremenda, porque estávamos falando, né, de coisas, né, de Jesus, falando do Evangelho, aí perguntaram um pouco sobre, né, nossa doutrina, então uma coisa muito gostosa. Então, a gente ter essas oportunidades, ter isso como uma alegria realmente do coração, né, da alma, praticar a gratidão, né? Então, gratidão, né, por Deus ter colocado, né, um solo que cai lá uma sementinha e dali sai um alimento para a gente, cresce uma árvore, né? Hoje de manhã a gente comeu uma maçã, por exemplo. Olha, né, quantos litros de água precisou para aquele pé de maçã, quantas pessoas trabalharam para aquela maçã chegar na nossa mão. Vamos pensar, né? Teve que alguém cuidar da terra, teve que alguém arar, teve gente que investiu, porque hoje em dia são, né, propriedades, então tem que pagar imposto, administrar aquilo, e aí colhe, vai lá, alguém, né, seleciona, coloca na embalagenzinha, a gente vai no supermercado e compra, a gente ainda reclama de ter que pagar o boleto, mas se a gente tivesse de fazer como era no passado, né, os nossos pais, nossos avós e antepassados, era muito mais difícil, né? Andava de carroça. Então a gratidão por ter aqui, ó, eu estou aqui puxando algumas informações aqui, a internet está me ajudando, aqui a gente tem um ar-condicionado, a gente tem um ventilador para refrescar. Olha as dificuldades que se tinha no passado, que a gente. Então, gratidão sempre, né? Aí eles falam o seguinte: muitas vezes não criar tanta expectativa, que a gente vai envelhecer, a gente vai ter doença, vai ter um acidente. Então, é lidar com essa situação. Vamos orar todo dia para que isso não ocorra. Se a pessoa está lá, a gente vai ajudar, vamos estender a mão. É o nosso papel, né, da lei de misericórdia. Então a gente fala, né, que a principal lei, né, que Kardec trouxe para nós são 10 leis, né? Ele colocou, resumiu, né, as leis de Deus, e uma delas é a lei de justiça, amor e caridade. Caridade é o bem o tempo inteiro, né? Benevolência, a indulgência, o perdão, mas o bem, né? A benevolência, ou seja, o tempo inteiro a gente faz para nós e para o próximo. Então essa é uma questão assim que vai fortalecendo a nossa alma, né? Vai trazendo mais vibrações positivas. Aí tem aqui, reflexão diária. Reserve um tempo, né, para ver que pensamentos que a gente está tendo. Aí aqui a gente volta lá em Santo Agostinho que dá essa recomendação, né? Faça como eu quando estava na carne, né? Passe em revista todos os dias. A gente passar em revista, a gente tem um diáriozinho, anotar como é que eu tô hoje. Pô, acordei bem. Eu tenho o hábito, né, de escrever todos os dias, né? Eu faço acordei bem, acordei cedo, tomei café, cheguei no trabalho 7 horas da manhã, geralmente é o horário que eu chego, já saio daqui 5 e pouco, às vezes 4 e pouco. Meu dia foi assim, foi assado, fui na fraternidade, né? E aí vamos falar de Francisco de Assis, né? A gente está na fraternidade de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele tinha uma alegria na alma que era a coisa mais linda. Um dia ele sai, né, para fazer, né, obviamente, as propagações, né? Ele, como Jesus falou, né, ir de pregar, ele também fazia isso, ia disseminando todos aqueles ensinamentos, né? Aí ele volta e eles estavam lá no mosteiro e estava chovendo, né? Tava nevando, né, na Itália, né? Frio pra caramba, tal, eles com aquelas roupinhas, passando frio, com fome e tal. E de repente ele bate lá e o pessoal não o reconhece. O pessoal não abriu a porta. Aí de repente os que estavam com ele, né, começa a ver ele dançando, cantando, com aquela alegria. Aí o pessoal, eu acho que deve ter tido algum problema, né, com Francisco de Assis, que não tá legal, né? Por que, mestre, você está cantando, tá? Falou, olha, agora nós estamos somente na mão de Deus. Mas aí, né, Deus, obviamente, a providência, né, fez com que alguém, mas quem bateu aí na porta? Ah, teve uns caras aí que bateram aí. E por que não abriram? Porque como tinha muitos monges que estavam se juntando, a ordem estava aumentando, né? Que também era uma coisa da providência divina, né? Para espalhar esse amor, espalhar esses ensinamentos de Francisco, né? De Assis, que era um grande, grande seguidor do nosso Mestre Jesus, um grande
né, divulgador do evangelho e tudo mais, reformou a igreja, né? Ele veio com essa missão. Aí o que acontece? E passou por todas as dificuldades que a gente possa imaginar aqui, muito, muito mais, né? Enfim, aí alguém foi lá e abriu, e aí ele entrou, tal, se adentrou, aí estava lá no lugar mais quentinho, né, com um lugar onde tinha um alimento. Mas aí numa outra passagem, né, então mostra a alegria dele. Na outra passagem mostra essa questão da paz, né, que Jesus fala aqui. Ele estava carpindo lá e perguntaram para ele: se o senhor soubesse que ia morrer amanhã, o que você ia fazer? Continuaria carpinar, né? Carpinar, que é o nome correto, né? Carpinar, cuidando do jardim e tal. Por quê? Porque ele está na serenidade. Ele já, obviamente, já estava maduro, né? Mas uma vida curta, né? Não é como a gente aqui vive 80, eles viviam bem menos, né? 40, 50 anos era a idade, né, média ali do pessoal, já era considerado 50 anos já uma pessoa bastante velha. Então, ele estava ali, né, já com maturidade e conhecimento suficiente para dizer que não, continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Ou seja, aquela serenidade, aquela tranquilidade, né? E muitas vezes a gente poderia pensar assim, não, vou sair correndo, vou fazer alguma coisa que eu deixei de fazer, eu quero curtir, eu quero, né, alguma coisa mais hedonista, né, que é prazer, tal, alguma coisa, mas não, né? Ele já conseguia estar equilibrado, né, estar com esse condão. E aí eu trago para nós aqui o Decálogo do Bom Ânimo, Chico Xavier também, trazendo de André Luiz, né, ensinamentos. Ensinamentos para a gente evitar. Vamos pensar assim, aqui são as coisas para a gente não cair em desânimo, tá? Então ele dá. Mas no final, na última, são 10. Vou tentar passar rapidinho por causa do horário e a gente vai. Dificuldades. Então é do capítulo 8º do livro Coragem do Chico. Se eu falar para vocês que esse livro é maravilhoso e tal, vocês vão falar, o cara não fala outra coisa, né? Mas é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade, não precisa ler ele inteiro. Tem na internet, pode comprar para ajudar as obras, né? Geralmente os lugares que vendem, né? Para ajudar na própria obra de caridade, né? Todos os direitos autorais do Chico, obviamente, todo mundo sabe, foi para as obras de caridade das instituições, né? Não ficou nada no bolso dele. Dificuldades. Não perca tempo, Lamuriano, trabalhe. Aqui ele conecta, André Luiz, ele conecta a gente com a lei do trabalho. O que é trabalho? É tudo que é edificante, vamos falar assim, né? Tudo que a gente faz. Aqui nós estamos no momento de trabalho, né? Kardec trazia isso, né? Então, tudo que é útil é trabalho. Todo movimento útil, tudo que é edificante é útil. Então, ler, fazer uma caminhada, refletir sobre a vida, estarmos aqui ouvindo, vocês dando a liberdade de eu falar, vocês estão aí refletindo, nós estarmos aqui, vamos tomar uns passos, tem o reiki e tal. Então, tudo isso são coisas de trabalho ativo. E quem veio para cá também está trabalhando, porque, né, trouxe um trabalho para a alma, né, edificando a alma. Críticas. Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que for útil. Acho que isso aqui é a coisa mais difícil que a gente tem, né? Quando a gente é criticado. Ou a gente fazer uma autocrítica, o autodescobrimento, o autoconhecimento. Mas, se a gente tiver bom senso, muitas vezes a crítica pode ser algo construtivo para nós, né? Então, o Márcio é preguiçoso. Aí eu olho, pô, realmente eu estou procrastinando. Não levando isso para um lado tóxico, tá? Uma pessoa que só te critica e tal, porque a gente tem coisas boas também. A gente tem que olhar o nosso lado bom, né? E fortalecê-lo, né? Mas pensando nesse aspecto, né? Acho que pode ser uma oportunidade. Aí é uma dica, né? Incompreensões. Eu adoro isso aqui, tá? Não busque torná-las maiores através das exigências e queixas. Facilite o caminho. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, desde menino mesmo, assim, graças ao bom Deus, eu bem moço, é compreender as pessoas. Cada um está no estágio evolutivo, cada um é de um jeito, crenças diferentes, histórias de vidas diferentes. E aí a gente vai aprendendo aqui no Espiritismo que eles ensinam exatamente isso, né? Traz aqui assim, olha, cada um é cada um tem a sua jornada. Todo mundo veio antes do berço, teve existências e aprendizados, e agora teve aqui um pai diferente do meu, uma mãe diferente da minha, irmãos diferentes, escolas diferentes, ninguém é igual. Nós somos o singular. Então, tentar, tanto quanto a gente se compreender, como compreender o próximo. Acho que isso é uma coisa assim que pacifica demais. O cara está dando o melhor dele o tempo inteiro, é a melhor versão dele. Mas ele é egoísta, o cara ainda é um ladrão, o cara ainda é corrupto. Cara,
Cada um é cada um com a sua consciência. Deus permitiu, quem somos nós para querer que isso não ocorra? Então, a gente vai ter que fazer a nossa jornada tendo essa compreensão, fica mais leve, mais fácil, né? Cada um entrega aquilo que tem. Aí a gente vai para o 4. Essa aqui eu acho que é fácil, a gente nem intrigas. Aí vem, não lhes estenda a sombra, né? Ou seja, não dá atenção para intriga, faça alguma luz com o óleo da caridade. Aqui é assim, onde tiver intriga, vamos fazer a caridade. Como Francisco de Assis falava, né? Onde tem treva, vamos levar luz. É mais ou menos isso, né? Onde tem problema, vamos levar solução. Se fosse para traduzir toda a prece maravilhosa dele ali, né? Abençoada, é isso. Perseguições, jamais revidá-las, perdoa esquecendo. Então aqui é o seguinte, perdão incondicional, perdão é lei. Enquanto a gente não perdoar, a gente não consegue se libertar. Por quê? Porque é lei, né? Lei, justiça, amor e caridade. Caridade o que é na visão de Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Então, enquanto a gente não se conectar com o perdão, nós não seremos livres, não conseguiremos seguir libertos por evangelho. Então, tem que perdoar. E um ponto importante aqui, nunca ser o algoz, né? Perseguir. Não, esquece, liberta, deixa a pessoa caminhar. Temos que sempre ser o protagonista do bem. Não ser vítima, né? Se tivermos no momento de vítima, tentar fugir disso. Mas ser protagonista do bem. Nunca, nunca, em hipótese nenhuma, por motivo nenhum, o cara pode, infelizmente, levar a vida de uma pessoa mais amada nossa, a gente revidar, porque Jesus pediu para que a gente fizesse o quê? Mostrasse a outra face. Senão é olho por olho e dente por dente. A gente volta lá atrás de novo, aí, vamos voltar lá nos primórdios, onde, né, o cara te roubava uma coisa, você ia lá, roubava as coisas dele, matava a família dele. Não é isso. Esse não é o caminho. E a gente sabe que isso não vai trazer paz de espírito para nós, vai trazer uma série de problemas. Então vamos buscar, né, evoluir, crescer, mostrar outra face, é isso. Não é deixar o cara, bateu aqui, bate na outra porque eu sou forte. Não. É não revidar, é diferente. Calúnias, né? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Porque assim, a pessoa vai te caluniar, vai falar mal, vai. Cara, mas isso é ela. De novo, não controle o outro, controle aquilo que você pode reagir. Então, vamos em paz, vamos continuar fazendo bem o trabalho e a gente vai ser um ponto de luz e vamos caminhando. Tristezas, aí essa aqui é importante. Afaste-se de qualquer disposição de desânimo. Que é aqui, né? Pô, nós estamos falando da palestra do bom ânimo, né? Que Jesus mandou, né? Falou várias vezes de bom ânimo para os apóstolos. Ore abraçando os próprios deveres. Então aqui é se conectar com a oração, continuar com os deveres. Quando a gente está na prática do bem e exercendo o que a gente fala, né? No momento presente, Buda falava, né? Momento presente, estar presente. Quando eu como, quando eu ando. Igual aqui, quando nós estamos, vamos falar aqui, né? Refletindo sobre o Evangelho, estamos refletindo sobre o Evangelho, não estamos pensando no boleto, não estamos pensando, que horas que eu vou sair. O que acontece? Isso afasta a gente de tristezas, de amarguras, de dificuldades e de ansiedade. Porque, assim, os grandes maus da humanidade, a ansiedade é o principal aí, né? Porque a gente fica pensando sempre na frente. O que vai acontecer, o que vai acontecer? E 95% das vezes, que é a maior parte das vezes, muito mais, grande maioria das vezes, não acontece. E a gente fica sofrendo por antecedência. Então, não sofrer por antecedência. E também não ficar preso ao passado, né? Porque aí traz a depressão. Eu poderia ser assim, eu deveria. Não. Cara, é daqui para frente. Jesus ensinou, né? Vai e não peques mais, é daqui para frente. Então, isso é importante. Desilusões. Obviamente que a desilusão é porque você criou uma ilusão que não deveria. Então, ele fala aqui, por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Então, não se iludir, procurar, né, não criar expectativas demais. Doenças. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Então, olhar o lado positivo, né? O quanto de saúde eu tenho, o que eu posso fazer para melhorar minha saúde e o que eu posso fazer para amparar aqueles que realmente estão numa situação de doença, né? E principalmente a mental, tá, pessoal? Tomar muito cuidado, não deixar ansiedade, depressão tomar. Quando vier pensamentos ruins, pensar em alguma coisa boa, vier uma coisa negativa, pense na gratidão, isso é o remédio. E fracassos. Não acredite em derrotas.
lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. Nossa melhor versão. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir, recomeçar, renovar, servir em meio a recursos imensos, que são os talentos que nós falamos, né? Então, vou encerrar por aqui, agradecendo e pedindo que, principalmente nesse último, vamos refletir, né? O quanto realmente a gente pode sorrir, agradecer, o quanto a gente pode recomeçar, né? A gente pode recomeçar, gente, a cada segundo. Então, entramos aqui, podemos falar, olha, eu vou recomeçar, ser um homem novo, ser um homem diferente. Aquelas coisas todas que estavam na minha mente, sabe, aquelas, eu vou deixar para trás e vou daqui para frente, né? Seguir como Jesus falou, ó, vá e não volte mais a errar, né? Busque um novo alvo, busque um novo caminho, busque uma nova forma de agir, respeitando, compreendendo a você e ao próximo. Essa é a mensagem. E aí vou encerrar já. Se quiser, pode. Vou fazer já uma leitura que já vai. Depois eu finalizo uma prece bem curtinha, tá? É uma reflexão de mensagem extraída da nossa doutrina abençoada, que fala assim: que a luz da esperança ilumine o seu caminho hoje e sempre. A vida é uma jornada de aprendizado e evolução, onde cada desafio traz consigo a oportunidade de crescimento espiritual. Lembre-se de que somos espíritos em constante transformação. E as dificuldades são, muitas vezes, lições que nos preparam para as fases melhores. Confie na bondade divina e na proteção dos bons espíritos, amigos que sempre nos guiam. Cultive o pensamento positivo e pratique a caridade, pois é o amor ao próximo que nos encontramos a verdadeira felicidade. A cada amanhecer, abra o seu coração para as novas oportunidades que a vida oferece. Permita-se sonhar e acreditar na realização de seus anseios, sabendo que tudo ocorre no tempo e na forma que precisamos. Mantenha a fé firme e siga em frente, pois você é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a paz e a força da espiritualidade estejam sempre com você. Tende bom ânimo. E assim, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, juntando os nossos corações nesse momento de reflexão sobre o bom ânimo, a alegria, as virtudes, as potencialidades, a gratidão que temos que ter a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a Francisco de Assis e a pleia de espírito que protege essa casa, aos benfeitores de cada um de nós, os chamados anjos guardiões, que estão diuturnamente intuindo cada um de nós para o bem, para o amor e para nos libertar das amarras do egoísmo, do orgulho, que possamos singelamente pedir a Deus, na sua infinita misericórdia, na sua fonte inesgotável do bem e do amor, que abençoe todos que estão aqui presentes, no plano físico e no plano espiritual, inclusive aos nossos benfeitores, inclusive a equipe espiritual da casa, que seja abençoada por Deus e por Jesus. E que todos os nossos familiares, o nosso lar, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que frequentam essa casa, que por acaso hoje não estiveram, mas que frequentam em outros dias, também possam ser abençoadas, iluminadas e fortalecidas. Aqueles que vão ouvir essa palestra, que também possam receber esses eflúvios de luz, de paz, de amor e proteção que vem do plano maior, sabendo que a misericórdia divina é luz e amor para todos, amparo para todas as nossas dificuldades. Tenhamos todos bom ânimo e alegria de viver nessa vida e que a gente se fortaleça aqui para quando adentrarmos ao plano maior, estarmos conectados com Deus e com Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.